pai tá bem. Eu sempre penso sobre isso, esse lance de propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Porque a gente não sabe quando a gente nasce, a gente vai crescendo e a gente acha que o propósito é uma coisa e às vezes é outra, né? A gente tá perseguindo. Às vezes, não sei se acontece na sua vida, você persegue tanto uma coisa e você não consegue e não entende porque de repente você vê que seu propósito era outro e você tava forçando uma coisa, né? Então, eu, assim, Você já descobriu? Já? então não tem como você descobrir. É. O propósito você vai descobrir quando você começar a andar nos caminhos do dono do propósito, que é Deus. Ah, mas quem é Deus? Estude a Jesus Cristo. Ah, mas esse cara é louco. Estude quem andou com ele. Ah, mas esse cara é tudo louco. Estude as profecias do Primeiro Testamento. Foi falado antes, foi vivido o durante e fala-se até hoje. Então, se você andar pelo caminho do propósito, pelo caminho da verdade, você vai saber que ali você tem um propósito. Eu olho para trás, eu fui criado na rua, fui criado na FEBEM, colégio interno, fui para a Rádio Jovem Pan, fui para a Rede TV, fui para a TV Record, fui para a TV Bandeirantes. Caramba. Isso são os meus agradecimentos diários. Isso é meu propósito que eu não escolhi. Eu caí. Eu queria ser jogador de futebol, morava num colégio interno. Então, eu queria entender essa sua história. Você passou por tudo, fez um resumo. Vamos lá pra trás. Qual que é a sua história? Como que... você falou do seu pai, né? Uhum. Que ele... Vou só resumir, porque eu não sei se você tem pressa também, porque Não, minha história, não tem pressa minha história nenhuma. é uma história bem interessante. É uma história que eu sempre tive trauma, eu escondia, eu não falava. Você não falava isso Não até? falava, porque, pô, a Jovem Pan era uma rádio de playboy até então. Em 94 era a rádio dos boy. Pô, como é que vai estar lá um cara da FEBEM, morador de rua, colégio interno, no meio dos playboy? Época... Então, ali pra mim, eu tava... era office boy. Mas o Emílio, o pessoal sabia da sua história e nem ele sabia? O Emílio soube mais pra frente, porque o Emílio morava na Granja Viana. E depois de um tempo, eu comecei a namorar uma menina lá da Granja Viana, chamada Esté. Sei. E o Emílio começou a me dar carona. Só que eu morava numa favelinha. E o Emílio achava que eu morava no condomínio, que na Granja tem muito condomínio. Então eu falava, Emílio, tá bom aqui. Ele me dava carona no teu condomínio só. Talvez ele seguia... nem... Cara, eu acho que ele nem sabe disso. Mas eu acho. Não sei se contei pra ele. Mas ele sabia que eu morava ali, que eu namorava uma menina e tal. E eu falava que ela morava nesse condomínio, mas era uma favelinha. Eu não queria que ele me levasse até lá. Então ele me deixava e eu ia andando mais 1 quilômetro. Eu pegava o pãozinho na padaria e ia. Aí eu contava pra ele mais ou menos essas histórias no carro. Eu fui ganhando coragem. Eu acho que Deus foi me tocando mesmo. Eu fui ganhando coragem de falar essa história, porque essa história é uma história que, tipo, biblicamente falando, hoje eu me comparo muito com aqueles que estão lá, porque todos passaram por momentos muito difíceis no seu propósito. Então eu fui buscar. Porque depois que nasceu meu filho, começou a acontecer tanta coisa, que eu falei, Senhor, ou o Senhor fala comigo, ou aquele Carlinhos que cresceu no inferno, né? Eu sempre falo isso, eu cresci no inferno com um coração bom. Eu tinha tudo para ir pro lado errado. Muitos amigos meus foram pro lado errado. Inclusive alguns amigos lá do Colégio Educandário estão assistindo aí. Mas deixa eu entender, como que foi a sua história, então? Seus pais biológicos... O meu pai, cara, ele não teve... Meu pai e minha mãe não tiveram um estudo. Né? Eles não tem estudo. Meu pai era um cara que bebia. Minha mãe, uma mulher que trabalhava muito, mas era ignorante no aspecto de conhecimento, de estudo mesmo. Estudo, não da vida, claro, né? E tipo, deixava a gente sozinho em casa e iam trabalhar. Eu lembro que eles trabalhavam muito. Só que meu pai, ele meio que batia na gente, batia na gente, a minha mãe também às vezes. Aquela educação, cara, que tem até hoje, não mudou. Se você vai pra periferia, pra quebrada, é assim. Isso, Se você quer que seu filho ande na linha, você vai sentar a mão, porque você não tem informação. Hoje em dia o Estado te coloca um medo, cara, que é mais fácil o seu filho virar um bandido do que... É que eu falo, eu virei homem, graças a Deus. Homem que eu falo não é homem, macho. Homem, virei homem, responsável. Tenho medo de fazer as coisas ruins, porque Deus fala isso. Homem em contraposição com moleque, né? Você não é um garoto. E também um recado para outro público, né? Porque às vezes você fala homens, eles acham que a gente tá falando de... Não. Homem, responsável, um cara que trabalha, que corre atrás do seu, enfim, que teme a Deus, porque temer a Deus é ter medo de fazer o que é errado. Então eu sempre, cara, independente, passei fome pra caramba. Isso não... É que eu falo, muita gente... hoje em dia eu vejo que o vitimismo é o sucesso do momento. Sucesso hoje é ser vítima. Fala, coitadinho, passei fome, meu pai me batia. É o jeito que você conta. Então eu gosto de contar como vencedor e não como um cara que... contar... Um coitadinho, exatamente, tá ligado? Contar que isso acabou fazendo de quem você é hoje, né? Óbvio. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Exatamente. Então, quando eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, eu não vou poder te precisar porque eu era criança. Então, eu tenho alguns flashes, né? E minha irmã, que apanhava muito a Cidinha, que eu falo com ela até hoje, então a gente voltou a se falar. O meu irmão Edson sumiu, não sei mais onde tá. Tem um outro irmão meu que tá preso, mas se Deus quiser vai sair em breve. Deus está preparando todo esse... Porque eu falo, Deus é tão maravilhoso, cara, porque poderia ter todo mundo morrido, todo mundo sumido, não se encontrado mais. Tá todo mundo vivo.
Só o Edson que sumiu. Então, olha o meu propósito de vida. Meu propósito, cara, é ter a família destruída pelo diabo e depois, por uma força divina, vir alguém para construir. Que é acima de mim. Né? Talvez é que eu quero ser instrumento sempre, todos os dias da minha vida. E minha irmã, ela fugiu de casa com meu irmão mais velho e acabou me levando, que eu era mais novo. E a gente se perdeu na rua. Não sei se foi na rua, na FEBEM, porque minha irmã falou: Carlinhos, você não lembra que eu cuidava de você na FEBEM? Eu guardava seu prato, seu copo, porque tinha os nomes, né? Caramba. E essas partes eu já não lembro tanto. Ela tinha quantos anos na época? Ela tinha, eu acho que 9 ou 10. E ela meu irmão devia ter isso aí também. Ela que decidiu fugir? Ela e meu irmão. Ela e meu irmão. Caramba. Rebelde, né, cara? Meu pai batia, não é só porque apanhou. No dia seguinte queria estar na rua, não podia sair, tinha que ficar dentro de casa, saía. Aí fugiu, a gente se perdeu na rua, na Praça da Sé, onde vivem muitos moradores de rua, muitas crianças. E eu fui criado ali na Praça da Sé, puta, tomava banho ali naquele chafariz, puta, eu zoava pra caramba. Eu lembro que eu tenho uma... Cara, é que eu falo, eu posso chorar com a minha história, eu posso dar risada. Né? Tipo, antigamente eu chorava contando, eu falava, puta, eu comia comida do lixo, e eu comia mesmo. Só que quando você lê a Bíblia, cara, Deus fala que nada vai faltar. Então seria muita incoerência da minha parte falar que eu passei fome. Porque sempre que me dava fome, eu ia num lixo e tinha comida. Comida limpa, um resto de fast food, uma coxinha mordida. Deus estava te provendo até nessa hora. É óbvio. Nada vai faltar. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não... Toda vez que eu falo de Deus do meu filho, eu me emociono. Ainda que... Porque bate, sabe? As passagens. Claro. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Isso está escrito. Só que a gente acha que o não abandonar é estar sempre bem, com dinheiro rico. E não é isso. Não é isso. Portanto que Deus fala, eu sou o Deus dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso não é preconceito com o rico. Ele fala que é o pobre de espírito. Você pode ser rico, mas não tem aquele rico humilde, simples. Aquele cara é pobre de espírito. Ele é rico de dinheiro. Dinheiro não representa merda nenhuma. E eu falo isso pro meu filho desde quando ele era pequenininho, que eu já passava em muitas guerras. Eu falava, dinheiro é bosta. É merda. Para entrar na cabeça dele é um mal necessário. Então... A gente se perdeu na rua, eu fui para um colégio, fui para uma FEBEM, que só tinha menino, a minha irmã acabou indo para uma FEBEM feminina. Mas não tinha como encontrar seus pais? Ninguém foi atrás? Vocês não tinham documento, nada? Eu não sei, cara, essa parte eu não sei. Eu sei que o meu pai e minha mãe foram no colégio, não na FEBEM. Porque com 7 para 8 anos eu fui transferido para o Colégio Educandário do Duarte, era um colégio católico. Depois da FEBEM, você está falando? Depois da FEBEM. Eu fui transferido para esse colégio. Aí separou você da sua irmã? Da minha irmã. Não, eu acho que já estava separado, porque eu fui para uma FEBEM. Porque a gente foi para uma FEBEM primeiro, uma unidade que eu acho que tinha homem e mulher. E depois eu lembro que separou, não podia ficar homem e mulher. Aí eu fui para um canto, minha irmã para o outro. Eu lembro que a gente até se emocionou, só que eu não lembro. Para mim eu morava no mesmo lugar. Aí fui para o Colégio Educandário. O Educandário Dom Duarte era só menino, não podia ter menina. Então eu fui para esse colégio. Entrei numa Kombi lá, fiquei feliz, pô, apanhava pra caralho na FEBEM. A hora que me transferiram, eu falei, vou mais uma transferência, vou pra outra FEBEM. Aí o funcionário falou, não, agora vocês vão pra um lugar legal, não sei o que lá, um colégio católico, blá. Mas apanhava da galera de lá ou do pessoal da galera e dos funcionários. É mesmo? A lei do menor entrou em 94. Então até em 94, meu amigo, você podia chutar, arrancar braço, soco na cara. Tudo que você quisesse fazer. Mas com ou sem motivo? Tipo... geralmente o motivo vinha do cara, né, cara? Porque com um cara que se prepara, é que eu penso hoje, eu agradeço cada tapa, cada soco de todos os funcionários do colégio. Se um dia alguém me vê, óbvio, cara. Óbvio. Porque isso não era uma ignorância minha de estar brincando, eu era uma criança. Era ignorância de quem já é adulto, tem um preparo psicológico, tem um preparo físico, digamos assim, que, pô, se você tá lá pra cuidar de criança, é cuidar de criança. Não é adestrar e domar a criança como um cavalo, como um cachorro. Exatamente. Mas... Cada um tem seu modo de educar, de ensinar, e naquela época podia dar uma chibatada, né? Caramba, velho. E ali dentro, cara, eu fiz todos os cursos profissionalizantes. Eu fiz curso de piano, de violão, de marcenaria, de ajustador mecânico, fiz ajustagem mecânica, tornearia mecânica, tapeçaria, marcenaria, porque era o nosso passatempo. Então eu queria estar ocupado fazendo esses cursos. Eu não lembro de nada, quase nada hoje, mas foi, porra, um puta passatempo. Tinham 2 campos de futebol, tinha quadra, tinha uma escola dentro do próprio colégio, restaurante. Tipo, muitos amigos meus têm trauma. Falar, aquela porra, apanhava. Eu falo, cara, olha o que Deus proporcionou pra gente, cara. Queira ou não, a gente foi pro colégio católico. Hoje eu não sou mais católico porque eu me desprendi da religião. Me desprendi não pelo homem, me desprendi por Deus e pelos ensinos de Jesus Cristo, que não pregou nenhuma religião aqui. Né? Ele pregou o amor. Então é impossível a gente falar de amor se a gente não conhece o amor de Cristo, verdadeiro. Eu conheci o amor de Cristo.
Ele já tocou em mim várias vezes, assim, mágico, cara, de você ter poder de cura, Você lembra da primeira vez que você entendimento? sentiu esse poder? Lembro. Você sentiu alguma experiência diferente? Lembro. Fumei muito. eu tava na minha casa. Cara, eu sempre oro. A oração da gente tá no automático, né? Eu lembro que no colégio a gente tinha que orar, porque era colégio católico. Então, todo domingo tinha que ir na igreja, é o padre falando a mesma coisa. Então, é a forma de pregação, a forma de você vender não, propagar a palavra, o evangelho, né? Então lá é muito metódico, lá é uma doutrinação. É uma doutrinação que depois você, com entendimento, depois de adulto, você consegue se desdoutrinar, mas você agradece aquela doutrina. Porque senão eu deveria ter ido para outro caminho, tá ligado? Entendi. Então, cara, como é que a gente não vai agradecer um colégio que, porra, apanhava, mas vamos ver as coisas boas? Vamos. Porra, tinha campo de futebol, tinha escola, me escolarizei lá dentro, fiz curso profissionalizante, porra, fiz amizade pra caramba. Queira ou não, sabe, Deus mandou uma pessoa lá dentro, que foi a dona Margot, a mãe do Tutinha, dona da rádio. Porque a Liga das Senhoras Católicas é um monte de senhoras católicas que ajudam a entidade. Lá vive de muita doação. Então, cara, é que eu falo, quando eu volto analisando minha história, não por mim sozinho, isso Deus, ele toca em mim, eu começo a ler, comparar minha vida com um dos profetas, apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, e eu comecei a enxergar só coisa boa. As coisas ruins você descarta, porque as coisas ruins são feitas pelo diabo, para te tirar daquele caminho de entendimento, para te tirar da gratidão. Reclamar, nunca mais, tá ligado? É o que a gente reclama, às vezes, mas eu já me corrijo hoje. Antigamente, não mais. Então, eu só coloco na balança o que é bom. Carlinhos, mas o que é bom foi pouquinho, a maioria foi ruim, sim. Mas Deus, Jesus Cristo fala. Não sei se o apóstolo Rina falou aqui segundo, ou se você já ouviu falar da porta estreita. Que a porta estreita para... Sim, isso está na Bíblia. Sim. Jesus Cristo é a porta estreita. Ele é a porta estreita. Imagina você numa balada lá na Kiss que pegou fogo. Quem é o dono da balada? Só ele tem acesso à saída dos fundos. Só ele tem acesso à portinha estreita. Vem comigo, ele pega a família dele. Porta estreita. Nem todo mundo. No desespero, todo mundo vai na porta grande. Grandes, Porta estreita, é contramão do mundo. O mundo é inimigo de Deus, está escrito isso na Bíblia. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas não é que se é meu inimigo eu quero seu mal. Não, ele ama todo mundo. Mas por esse caminho eu não vou conseguir te salvar. Você entendeu? Então, porta estreita. Eu sempre pensei assim, então comecei a colocar na balança tudo que era verdade, aceitar por mais que doesse, e comecei a colocar na balança tudo que me fez bem. Porque tudo que me fez mal me moldou para ser bom. Não que eu estou falando aqui que eu sou bom, mas perto do que eu era, eu sou, graças a Deus, sou maravilhosamente melhor, tá ligado? Então, cara, eu tive tudo para ir pro crime. Então eu fui lá pro Colégio Educandário com 14 anos, mais ou menos. Tem muita história legal lá dentro. Muita história legal. E com 14 anos chegou uma mulher lá com uma perua, ômega suprema, grandona, e a gente saia correndo, né? Os moleques muito loucos, né? Ver o carro importado. Que em 93 foi quando começou a entrar os carros importados aqui, né? Eu não sei muito dessa história, mas é isso. Não podia, antigamente. Foi na época do Collor. Entendi. Entrava aquele ômega suprema com adesivo da Jovem Pan. E queira ou não, eu tinha uns radinhos velho lá e já ouvia Jovem Pan. Eu gostava dos tuts. Cara, e a gente corria atrás dos carros. E eu não sei por que ela foi com a minha cara. Olha pra você ver como é Deus. Segundo ela, eu parecia com o neto dela, o Tarcísio. Caramba. Tarcísio. E sem interesse algum, a gente tinha horta lá, tinha pé de um monte de coisa, manga, jaca, abacate. Eu peguei um saco de abacate e dei pra ela. Já, né? Pô, eu queria sabe o que eu queria? Eu queria dar um rolezinho na Ômega Suprema. Tinha até o Valdo, que era motorista dela, que era um gaguinho, e a gente tirava sarro dele pra caramba. Tirava muito sarro dele. Eu sempre fui meio zoeiro, assim, sabe? Não vou falar brincalhão, mas sempre fui meio brincalhão e descontraído, e talvez seja a minha fuga ou a minha, não sei. Válvula de escape, não sei. E isso foi interessante, cara, porque ela falou, a primeira vaga que tiver de emprego na Jovem Pan, eu vou te levar. Eu já fiquei feliz pra caramba. Então você imagina você indo trabalhar na Jovem Pan de office boy. Pra mim, cara, eu era o dono da rádio. Eu tava com medo, eu falei, daqui um ano eu vou ter que sair, porque era 18 anos pra sair do colégio. Se você não tivesse trabalhado, sei lá pra onde você ia. Tanto que eu voltei pra casa da FEBEM. Eu tive que sair com 14 anos e 11 meses, que foi a nova lei, depois da lei do menor, que entrou em 94, diminuiu o tempo de ficar lá dentro. Então eu fui trabalhar na Rádio Jovem Pan, eu ganhava R$150 por mês, era office boy, era o cara mais feliz do mundo, velho. Eu ia embora com o crachá da Pan no ônibus. Orgulhoso pra caramba. Pra todo mundo ver, que eu era da Jovem Pan, no busão. Cara, é sensacional. Aí comecei a trabalhar lá, e lá eu comecei a crescer, ter umas ideias, dava ideia pro Ceará ali, pra ele fazer o programa de Alasca. Eu ia no estúdio ali ver a gravação, porque era no 14º, eu trabalhava no 20. Com o irmão do Tutinha, que é o Marcelo de Carvalho. Que é um cara que eu sou grato pra caralho também, simplesmente por ter trabalhado com ele. Nenhum deles sabia que eu ia virar o que eu virei. Nenhum deles sabia que eu tinha, talvez, a competência ou não para ser o que eu sou hoje, entendeu? Mas eu agradeço a oportunidade, agradeço as portas abertas, agradeço principalmente a mãe dele.
Deus manda anjos sempre. Eu sempre falei isso quando eu saí da fazenda. Eu falei que a dona Margot foi um anjo na minha vida. Eu creio isso, porque eu vivia fechado, eu não podia sair de lá do colégio interno. Aí vai a dona Margot, faz aquilo, depois de um tempinho já aparece uma vaga. Eu fui lá, fiz o teste, passei. Comecei a trabalhar de office boy. Olhando para trás, parece que tudo faz sentido, então, mas não sou eu, não sou eu, você também. Olhe para trás e aceite tudo. Os pontos estão todos aceite ligados, traição, né? derrota, derrota, toda vez que você caiu, ficou prostrado, demissão, pé na bunda, porque o pé na bunda ele te leva para frente. Eu não vou começar a filosofar sobre isso, né? Mas é isso, toda dor e toda perda, é ali que Deus está trabalhando. Porque o mundo é mau, o mundo jaz do maligno, está escrito na Bíblia. Então vamos viver no mundo mau, só que com coração bom. Não adianta, se a gente for jogar o jogo do mundo, meu amigo, fudeu, você vai ser mal pro resto da vida. Você vai ser louco, você vai estar sempre nas festas, bebendo, droga, o caralho, entendeu? Mas chega uma hora que você tem que ser, por exemplo, eu falo agora da pandemia. Quem não voltar para Deus agora, o voltar, gente, que eu falo, é tentar entender o seu propósito, tentar entender essas escrituras malucas. Não é frequentar eu aponto aqui igreja, porque eu leio aqui. Não é ficar indo na igreja, não tem a ver com a igreja, tem a ver com o seu contato com Deus, então, com o a igreja é o primeiro passo. O último passo da igreja, talvez, seja você fazer a sua igreja. Você ser Porque você vai na igreja, começa a entender ou não aquilo, entendeu? Talvez Deus te toque ali, mas a igreja, como Paulo fala em Coríntios, a igreja somos nós. Por exemplo, eu falo isso para minha mãe hoje, ela fala muito de igreja, blá, blá. E agora? E você que está refém da igreja? Fecharam as igrejas. Pandemia que eu falo, mas as pessoas que têm fé, elas não poderiam estar indo na igreja. Eu entrei dentro do hospital lá, que eu te falei, numa ala de Covid, pela fé, não por rebeldia. E não que eu não venha pegar, que eu pegue, eu estou pronto, mas eu sei usar os remédios que eu vou tomar. Caso não funcione, eu sei quem procurar, vou no médico, enfim. Se for o meu momento, tchau, beleza, obrigado. Vivamos, que eu falo, vivamos libertos, sem medo de nada. Eu não tenho medo, cara. Porque eu não vou sem chegar meu momento, isso está escrito. A gente não consegue encurtar e nem compridar a nossa vida. Você não tem medo da morte mesmo? Não tenho. Eu tenho, cara. Então, quer dizer, não é medo da morte, né? Porque a morte você não vai ver. Mas é medo de deixar pra trás filho, essas coisas. Falar, pô, e aí, como vai ser? Tá, mas e se não você... dá um pouco de medo? Tá, mas e se você viver como eu vivi e não conseguir ter acesso ao seu filho? Não é pior? É pior. Do que você sofrer em vida, estar morto em vida? Por isso que Jesus Cristo fala, vem pra mim, deixa o mundo, eu cuido do seu filho. Abraão não ofereceu seu filho Isaac pra ser morto? Ali, cara, ali foi uma das experiências, ali foi a primeira vez que Deus falou comigo. Por isso que eu até me emociono, porque ali, nessa passagem, eu li tanto, eu busquei tanto, e ali Deus me mostrava, entre aspas, o filho não é mais importante do que eu. Esse filho, ele vai, Isaac, mas eu vou te dar ele fala isso para Abraão, eu vou te dar uma nação. Você vai ter mais herdeiros do que estrelas, você vai ter mais descendentes do que grão de areia, do que estrelas no céu. E somos todos descendentes de Abraão. Todos podemos ser em espírito, não em carne. Em carne não, porque eu sou um Buda, não. Mas em espírito, se eu conseguir a frequência de Deus, eu estou na frequência eu peço isso todo dia em oração, que eu possa fazer parte da sua descendência. Começar por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jó, José, Josué, Davi, Salomão, e até o Segundo Testamento, Paulo, João, Tiago, Pedro, Mateus, Lucas, entendeu? Então não é ler para ficar bitolado, é ler para se desprender, para entender que isso aqui, eu aponto aqui porque é minha Bíblia, meu celular, que tem tudo aqui, cara. Então quando eu percebi aquilo de Abraão oferecendo Isaac pela fé, Deus falava, o filho não é tão importante, eu sou importante. Se você matar esse, eu vou te dar 100 iguais ou melhor. Então esqueça seu filho, não deixa de amá-lo, porque foi eu que te dei a herança minha, mas vem comigo, entenda o meu amor. E tem outra passagem que diz, Jesus Cristo fala para os apóstolos, aquele que ama seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, mais do que ama a mim, não é digno de ser meu seguidor. Qual reflexão você vai fazer numa palavra dessa? Ele está falando, não se apegue tanto, a sua mãe vai morrer um dia, você pode se matar. Seu filho um dia vai te trair, ou vai virar um drogado, um louco, você vai se decepcionar. O seu ídolo, o seu piloto, o seu jogador vai morrer um dia, vai te decepcionar, você vai doer. Não, vem aqui, entenda o que é o espírito, volta lá, entenda. Por isso que ele fala o medo da morte. Se limpar quanto ao pecado. Eu tô em jejum há um tempão. Tipo, no começo é chato, mas depois você fala, cara, que maravilhoso é fazer jejum. Porque o jejum, você pune a carne. Punindo a carne, você tá sofrendo. Se você é um alcoólatra, você começa a parar de beber. Se você come uma mulher todo dia, para com essa mania. E de tudo que te leva à perdição, entre aspas, que para nós é do caralho, visto aos olhos humanos que eu falo,
você vai entender, cara, que na dor é que tá... Por que Jesus Cristo jejuava tanto? Por que Moisés jejuava e ia pro monte? Ele precisava dor, ele precisava doer, ele precisava... a carne, ansiedade, porra, eu vou procurar na Bíblia, não vou no meu chocolate, não, vou procurar na Bíblia. Então, você faz um propósito com Deus, e não é, eu fiz um jejum, vou ficar rico. Não, ele vai dar entendimento para o que você está passando, caso, né, você consiga entender, entrar nessa frequência divina. Então, eu tenho entendimento hoje de tudo que eu tô passando. Eu posso voltar, eu falo pro Du, falo para todos meus amigos, eu posso voltar a morar na Cracolândia, onde eu já morei. Vou ficar triste? Não, eu vou lá pregar. Tipo, quando foram atrás de mim, vão prender o Carlinhos, mandar de prisão. Peraí, Senhor, olha a minha história de vida. Eu mereço pegar uma cadeia lutando pelo meu filho, pelo direito de ver meu filho, de estar com meu filho? Não. Se quiserem me pegar, vai ter que vir atrás. Não vou me entregar. Eu tive tudo para ser o errado. Eu nunca entrei numa delegacia na minha vida. Eu vim entrar depois que nasceu meu filho. Mas espera aí, Senhor. Minha maior bênção da minha vida está virando meu maior inferno. É isso que eu estou te falando. Aquele que ama seu filho mais do que ama a mim, não é digno de ser meu seguidor. Então me segue. Lá na frente eu te explico. Ali você vai entender. Assim como eu estou entendendo hoje, FEBEM, rua, colégio interno, fugiu de casa, blá, 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 eu vou ter esse entendimento depois sobre meu filho. Então eu tô numa Tá dentro ainda você não consegue ver de fora o que tá acontecendo. Porque a gente é egoísta, né? Tem uma passagem que diz: a vontade de Deus é muito mais elevada do que a nossa, os planos de Deus. E a vontade de Deus é boa, como é que ele fala? É boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que confiar. Se a pessoa desconfia de uma vírgula da Bíblia, ela já não vai conseguir entrar no reino. Entrar no reino é entrar nessa frequência. Jesus Cristo fala quando ele vai subir, ele fala para João. Ele fala para João, como é que é? Perguntam alguma coisa. João pergunta se ele é Jesus Cristo, uma coisa, se ele é o Messias, ele fala: vai e diga ao povo que eu tenho curado, que as pessoas têm sido curadas, os cegos estão ouvindo, os coxos estão andando e blá, 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 blá. E ele fala: se você não acredita que eu sou o Messias, acredita pelo menos nas obras que eu faço. E ele não escreve nada sobre ele. Quem escreve são as testemunhas que viveram com ele e os que viveram antes. Mas Jesus Cristo é o cara nada, ele nunca falou isso. Tanto que Pilatos falava: você é o Messias, você é o Jesus Cristo. Ele fala: você que está falando. Tá dizendo, né? Não só Pilatos, vários falavam isso, os fariseus, para poder colocar ele na parede. Ele fala: você que está dizendo. Ele falava para quem ele sabia que tinha que falar. Você é o Cristo, aquele cara que tem fé, que é ser curado. Ele fala: sou eu. E ele nunca curou um cara, ele nunca curou uma pessoa que não tivesse fé. Ele sempre falava: vá, você foi curado pela sua fé. E não fale para ninguém, sabendo que ele ia falar para todo mundo. Entendeu? Então é uma sabedoria totalmente diferente da nossa. Existe a sabedoria espiritual e a sabedoria carnal, humana. Que a sabedoria humana para Deus é burrice. Entendeu? Então, para eu entender, cara, essas coisas, eu tive que ler muito e me preparar pro pior. Porque o melhor sempre vai vir. Deus fala para mim: olha o que eu fiz com você até aqui. Você imagina o que eu vou fazer daqui para frente. Eu tô com 40 anos. Então, a Bíblia, ela é escrita de 2000 anos para trás. Então, peraí, não vamos viver de passado? Vamos sim, mas pegar as coisas boas do passado. As ruins só servem como aprendizado. Muitos pastores falam: não olhe para trás, viva para frente. Você que tem mania de olhar para trás, o passado já foi. Não. Se o passado não fosse importante, não existia a Bíblia. Tem que aprender. Se o passado não fosse importante, não existia a Bíblia. Se o passado não fosse importante, eu não teria que voltar no meu passado para entender o meu propósito de vida. Onde estava Deus, onde estava o diabo? Onde estava Deus, onde estava o diabo? Onde estava a tentação, onde estava a libertação? Sabe, você vai montando os seus quebras-cabeça. Entendeu? Então, a Bíblia é meu manual, realmente, meu livro de consulta. Nem todos os dias Deus fala comigo, mas são todos os dias que eu busco. Faz tempo que ele não fala comigo. Mas às vezes, ele tocando uma vez no seu coração e você ficando nesse estado de espírito que eu tô te falando, uma única vez, a sua vida toda já perde sentido. Porque ali você teve todo o entendimento num único dia. Aí, cara, você chora, você se arrepende, você se constrange pelo que você fez. Só que do nada, essa brisa passa, esse espírito, digamos assim. Aí o que você faz? Você tem que pôr em prática. E pôr em prática é difícil. Claro. Pô, sintonizado era fácil. Você entende tudo. Você fala: mano, caraca. Só que quando passa aquela vibe... Vem todas as dificuldades da vida, vem todas as dúvidas, vem todo mundo te falando que você tá louco, e aí? Então, mas é isso. Paulo fala que a palavra de cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Perecendo, que ele fala, ainda em vida. E é loucura. Sempre me acharam louco. Puto, Carlinhos da hora, ele é mó louco. Aí hoje eu tô lendo Bíblia. Puto, Carlinhos ficou louco de vez. Então, ou seja, eu vou ser sempre louco. Aos humanos, porque eu tô na balada, bebendo, pegando uma mina, shot de cachaça, louco.
Aí se limpa, vai pra Bíblia, olha, fala da Bíblia, fala de Deus, do Espírito. Louco. Por quê? Porque as pessoas só apontam, só julgam. Você entendeu? Então eu quero ser sempre louco, mas louco em Cristo é muito melhor do que ser louco sem Cristo. É melhor sozinho com Cristo do que com o mundo sem Cristo. Você entendeu? É uma loucura boa de você, Não, claro, de você analisar, entendeu? Então essa é mais ou menos a minha história. Então eu fui pra PAN, depois...